Olá, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Karine Carvalho, sou psicóloga e hoje quero conversar com vocês sobre um tema muito especial, muito importante. Vamos falar sobre resiliência emocional. Bom, essa palavra resiliência é uma palavra muito popular, né? Tá na moda falar sobre resiliência, mas eu creio que é tão importante nós voltarmos à origem do significado dessa palavra e realmente vivermos. É muito fácil muitas vezes falarmos, né? O difícil é realmente aplicar e se tornar uma habilidade para que nós possamos ter como recursos para recorrer no momento que nós precisarmos, que é uma das habilidades tão importantes, que é a resiliência. Bom, a resiliência é um termo adotado na física, né? Eles falam que resiliência é um tipo de material que, quando sofre pressões, ele consegue voltar ao estado original sem apresentar danos. Então, essa é a definição de resiliência para a física. Por mais que aquele material sofra pressões, ele vai conseguir voltar ao estado original. E um exemplo desse material seria a borracha. A borracha, mesmo sendo golpeada ali várias vezes, ela retorna à sua origem, ao seu aspecto inicial, sem apresentar nenhum dano. Bom, esse termo também é empregado na psicologia, mas nós podemos aprender até com esse termo da física, né? Quando fala que consegue voltar ao que era antes. Então, é essa capacidade de que, quando vem um problema, uma situação, uma adversidade, você entende que aquilo é uma situação transitória, passageira, mas você consegue ter foco, clareza, você consegue pensar de uma forma racional para encarar a determinada situação, enfrentá-la, sem trazer, né, maiores danos para o seu estado emocional. E o que nós vimos neste mundo são pessoas completamente precisando dessa habilidade, de desenvolver essa habilidade, né? Assim como eu, você, todos os dias precisamos nos esforçar para buscarmos ser resilientes. É uma ferramenta que vai nos ajudar, né? Na nossa vida, se nós não temos resiliência, nós somos bombardeados, né, durante todo o dia, durante toda a nossa história, por situações, problemas, doenças, falências, mortes, pessoas que vêm, nos desagradam, decepções, relacionamentos interpessoais, separações, enfim. Então, com certeza, é um assunto para que todos possam ouvir e possam tornar parte da vida, para que realmente venha entender a importância de desenvolver a resiliência no dia a dia. Bom, esse controle, tanto das emoções, tanto, né, nós temos exemplos de pessoas que passaram muitas situações e que conseguiram sair delas e tiraram, né, bom proveito. Já outras pessoas, elas se perdem no meio do caminho. O fato é que ninguém deseja passar problemas, situações, mas a certeza que nós temos é que esses dias maus, eles vão chegar. No mundo tereis aflições. E como, né, eles vão nos encontrar e qual a resposta que nós vamos dar a essas situações, a esses momentos, é que vai definir realmente, né, se nós temos resiliência ou não, se nós temos realmente o controle, o gerenciamento das nossas emoções. E é o que vai definir o quanto rápido nós vamos sair de determinadas situações. Então, esse termo da física, nós já podemos aprender com ele, né? Quando diz que sofre pressões e volta ao estado original. E é justamente no momento da adversidade, né, que a gente é exprimido, esmagado, é que daí que vai surgir as melhores orações, petições, o coração vai estar realmente voltado, contrito. E com certeza nós podemos extrair e aprender muitas coisas. Nós sabemos, já falei aqui sobre a importância das emoções, que não existe emoção boa, emoção ruim, mas que todas são necessárias para o nosso funcionamento. Mas, por exemplo, a raiva, né? Se nós conseguimos nos irritar, ficarmos com raiva, é normal ficar com raiva, mas no momento certo, na hora certa
e não ficar estacionado na raiva ou não ficar estacionado na tristeza, conseguir sair dessa situação, desse momento. É claro que vai ter dias e dias, dias em que eu vou me lamentar, que eu vou chorar, mas a questão é quanto eu fui resiliente, quanto eu consegui sair disso e voltar a ser quem eu sou. Quantas pessoas ao longo da vida vão se tornando amargas, colocam uma barreira, né, e falam que não vai mais se relacionar, e isso acaba realmente atrapalhando os relacionamentos, a vida dessa pessoa, né? Por quê? Porque sofreu algo e já coloca ali um bloqueio e ela está deixando de ser quem ela é, fugindo da sua essência. E quando nós fugimos da nossa essência, porque estamos feridos, porque estamos magoados, nós vamos sofrer e vai acontecer, vai aparecer os efeitos colaterais disso, ou em forma de doença, ou de alguma forma o nosso corpo não vai dar conta de ficar com essa situação. Então nós precisamos entender quem nós somos, onde estamos na nossa vida, aonde queremos chegar, a nossa verdadeira identidade, a nossa verdadeira essência. Para termos resiliência, precisamos partir desse princípio, do nosso autoconhecimento. Os dois caminham juntos. Eu não vou conseguir ter resiliência se eu não souber quem eu sou, qual a minha função nesse mundo, qual o propósito desses processos que eu estou passando na minha vida. Eu preciso fazer essa leitura para então eu conseguir adquirir essa habilidade de ter resiliência. Assim eu vou conseguir me adaptar, assim o impacto daquilo que acontece ao meu redor vai ser diferente. Então, tire como exemplo pessoas que mudaram diante de determinadas situações, não conseguiram voltar ao estado original. E outras pessoas que já conseguiram voltar ao estado original. Qual a diferença dessas pessoas? Nós precisamos nos apegar a esses conceitos. E como eu falei, é um termo também empregado na psicologia. Na psicologia, a resiliência é a capacidade de se adaptar a situações perante adversidades, ameaças ou tragédias. Você conhece pessoas, né, que conseguiram passar. Então é muito importante. Uma pessoa resiliente, ela nem sempre sabe lidar com as experiências negativas da vida, mas ela não deixa o desespero tomar conta, porque ela consegue analisar a situação antes de agir. Por isso que a terapia é tão importante. A terapia nos ajuda realmente a trazer o autoconhecimento, a entender o momento que eu estou vivendo, né? A mãe que está vivendo ali os primeiros anos com os filhos, com tantos desafios, e aí ela vai conseguir ter resiliência para passar, né, pelas coisas que ela teve que abrir mão, por exemplo, ou um homem que foi desempregado, enfim, lidar com essas situações sem deixar o desespero tomar conta, ou seja, mantendo, né, a sua sanidade, o seu equilíbrio emocional. Isso é resiliência, hein? Então não tem como falar de resiliência se eu não falar de autoconhecimento e se eu não falar de gerenciamento de emoções. Todos caminham juntos. Muitas pessoas descontroladas que nós não conseguimos conversar porque distorcem a situação, né? Tem os erros aí cognitivos, ou se vitimizam, ou encontram culpados para a situação que vive, e ela não consegue, às vezes, voltar à sua essência. E ela vai estar se autodepreciando, se autoagredindo. Então, é algo de autopreservação, a resiliência. Quando eu tenho resiliência, então eu entendo o meu lugar no mundo, eu entendo os processos, eu entendo o que vai passar e eu consigo sentar, respirar quando o problema chega, quando a ligação chega, as dívidas, e eu consigo encontrar maneiras, formas, estratégias, outra visão sobre aquele assunto, e assim eu vou conseguir ter um plano B, um plano C, e eu não vou surtar, entrar em desespero. É claro que haverá situações e situações. Nós não estamos aqui para invalidar as emoções de ninguém, mas eu estou aqui para dizer que há sempre possibilidade, há sempre uma luz no fim do túnel. E quando nós nos agarramos a isso, né, a esse termo, e tornamos
parte da nossa vida diária, nós vamos conseguir lidar com as situações de uma forma mais leve, com mais saúde. Bom, eu queria passar para vocês também alguns pilares, 3 competências da resiliência: tolerância ao estresse, tolerância à frustração e autoconfiança. É algo que precisa ser ensinado para nós, para as nossas crianças. As crianças dificilmente elas conseguem lidar com situações, né? Elas não têm regulação emocional. Mas muitas vezes nós estamos agindo igual as crianças, ou pior do que as crianças, com relação ao estresse, né? Qualquer coisinha eu já estou reclamando, já estou questionando. Se eu estou com frio, eu estou com calor, aquela situação já me incomoda, eu estou tão sensível e qualquer coisinha tem uma repercussão maior do que o necessário. E tolerância às frustrações, eu ouvi algo e não responder imediatamente, naquele bateu, levou. E nós que somos cristãos, nós temos outro termo também, né, que são os frutos do Espírito, que nós precisamos ter na gente, que vai ser adquirido também à medida que eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Então eu acredito que sozinhos nessa caminhada será quase impossível nós sermos esse ser humano. É um trabalho, é um processo para o resto da vida, esse desenvolvimento da resiliência. Mas quando nós nos aproximamos também da Bíblia, dessas passagens e daquilo que Deus espera de nós, né, como cristãos, como filhos amados, e ele fala isso, tudo que está na Bíblia ali realmente é para o nosso bem, o nosso melhor. E aí nós temos a presença do Espírito Santo e nós não somos controlados por nós mesmos ou pelo que acontece ao nosso redor. Aí entra a questão da paz interior. E aí o mundo pode estar acontecendo uma guerra, mas meu coração está em paz, porque eu sei em quem tenho crido, eu confio. Aí eu uso a Bíblia, os versículos, para me ajudar. E com certeza é respaldo, é segurança e facilita demais nesse processo para a gente adquirir a resiliência. Então a paz, às vezes você está também ao contrário, né? Está no melhor lugar do mundo, mas a sua cabeça não tem paz. Então é algo muito mais de dentro para fora. É algo que vai depender exclusivamente de você e não do outro. Então eu quero te chamar a atenção para isso. Não coloque a culpa no outro, na situação, no problema, mas olhe para você, né? E o impacto que tudo que está acontecendo tem na sua vida, a intensidade das suas emoções, e como você tem administrado tudo isso. Então vale a pena se ater a isso. Se você está chorando com facilidade, se você está sensível demais, algumas coisas nós podemos fazer para nos auxiliar e realmente entender, será que realmente é dessa forma? Será que se eu falar com uma outra pessoa, ela vai ter uma nova perspectiva? E aí eu preciso também de ter humildade. A humildade também caminha com a resiliência, porque muitas vezes nós não queremos ouvir o outro, né? O patrão chama atenção, aquilo ali a geração de hoje já pede conta, já não fica mais, e porque não tem tolerância à frustração e tantas outras coisas. Então a gente precisa de certa humildade para saber ouvir também, né? Para saber reconhecer os nossos erros, reconhecer se nós queremos viver de forma excelente. Nós precisamos, né, deixar de achar culpados e realmente olhar e de ter essa capacidade de pedir desculpa, de entender que errou e ter essa flexibilidade, né, para lidar com as situações da vida. Só assim nós vamos adquirir a nossa resiliência. Eu queria deixar com vocês aqui um exercício. A gente poderia falar muita coisa aqui, mas algo que nós podemos, né, utilizar aí no nosso dia a dia como ferramenta. Então pegue papel, caneta e anote essa atividade para que você possa fazer aí. Essa ferramenta visa trabalhar com o olhar de maneira mais generosa para suas próprias emoções, reconhecendo, né, como eu já falei aqui, eu preciso saber o que eu estou sentindo, qual a intensidade disso, o que aconteceu, qual foi o gatilho que gerou essa emoção em mim e o mais importante, né? O que eu vou fazer com essa emoção que eu estou sentindo agora. E vamos entender como é possível aprender com essas emoções sem deixar que elas se prolonguem
mais do que o necessário. Porque se eu tenho uma tristeza que se estaciona ali e fica, eu vou desencadear então uma depressão. Se eu tenho preocupações demais com o meu futuro, se eu não consigo administrar, né, minha rotina, daqui a pouco, e se eu fico estacionada demais no medo, paralisada demais no medo, daqui a pouco eu vou ter uma ansiedade. Então, esse recurso permite um novo tipo de convivência consigo mesma, que é o mais difícil, o mais desafiador, né? Conviver com o outro é difícil, mas conviver com a gente mesmo é mais difícil ainda, né? Conviver com a gente de uma maneira amistosa, sendo mais amável com a gente mesmo, com as nossas fraquezas, com os nossos erros, olhar de uma forma, né, mais leve, até mais descontraída para a vida e para os reparos que eu preciso realizar. Enfrentar os desafios e sair deles mais fortes. Porque enquanto eu não aprendo com aquela lição, né, aquela situação ela vai voltar, ela vai me permear, vai ser os fantasmas que vão nos assombrar. Então nós precisamos analisar direitinho e aprender e ter coração ensinável de verdade, né? Buscar melhorias constantemente. Primeira coisa então que você pode fazer nessa atividade para você pensar sobre resiliência. Precisamos entender como você se repõe, se recompõe após um evento estressante. Então, primeira coisa, pense em uma situação estressante que você tenha vivido. Depois, descreva como você lidou com aquela situação difícil. Fiz isso, e vai listando. Depois, descreva 3 aspectos positivos que fez e que poderia ser melhorado no futuro. Coisas que você fez, que as estratégias que você tinha na hora para lidar com aquela situação, mas que pode ser melhorada, porque realmente, baseado em que nós vamos ter as nossas respostas aos novos acontecimentos? Baseados nas nossas experiências anteriores. Você pode prestar atenção. Se você teve uma situação traumática anteriormente, quando surge uma nova situação parecida, você logo vai se lembrar, porque o nosso cérebro vai buscar, peraí, eu já conheço essa situação, né? E automaticamente vai te dar a resposta, você precisa agir assim, assim, assado. Só que às vezes nosso coração é enganoso, só que às vezes a resposta que nós demos lá atrás não foi a melhor, né? E aí nós podemos ressignificar o tempo todo. A criança que vai toma um choque, ela já entendeu que não vai colocar mais o dedo na tomada. Então, tudo na nossa vida é aprendido. E aí nós podemos pensar, por exemplo, um relacionamento que não deu certo. Aí eu conheço uma outra pessoa bacana, mas estou cheia de reservas, de bloqueios. Muitas pessoas assim, né? Então eu preciso entender aquela situação, resolver aquela situação anterior, para então conseguir ir para um novo relacionamento e pensar, se eu generalizar, né, todas as pessoas são inconfiáveis, todas as pessoas podem me trair, não vou me relacionar mais. Então essa não é uma resposta positiva. Esse é um pensamento que não te ajuda. Segundo passo, como pessoas confiantes encaram situações desafiantes. Então, eu quero que você lembre de pessoas que você admira, pessoas famosas, pessoas do seu convívio, que viveram situações e que foram resilientes. Pense aí na sua cabeça, fale sobre ela, né, os pontos positivos que você tira dessa pessoa e como ela saiu daquela situação, quais foram as armas que ela usou, né? Depois, você vai se recordar de períodos ou momentos que você viveu, que se sentiu confiante, alcançou uma meta ou um objetivo importante. O que você fez que deu certo? Acessa, né, as suas fortalezas, as situações que você foi, né, conseguiu superar positivamente. E em terceiro lugar, você vai citar 3 pessoas da sua rede de apoio, família, trabalho e amigos, que podem contribuir com o aumento da sua confiança. Mas para que isso, Karine? É tão importante, né, nós termos em mente pessoas que venceram, e se aquelas pessoas venceram, eu também posso vencer. Isso nos dá, né, armas, estratégias, nos dá aquela segurança.
Quando nós lembramos de situações que nós também conseguimos vencer, isso também traz um novo fôlego. E quando nós sabemos que nós podemos contar com as pessoas, que elas vão estar ali para nós, também dá, né, um outro refrigério. Então são 3 estratégias que você pode utilizar para você se fortalecer emocionalmente e ir adquirindo a sua resiliência, estar pronto para lidar com a próxima situação, com o próximo problema. Então, coloque aí, né, pensamentos que ajudam e pensamentos que não ajudam. Faça uma lista, divida ao meio e faça essa atividade, né, de relacionar e tente substituir. Se esse pensamento não está me ajudando, eu vou substituir por outro. E, em último lugar, o diário da gratidão. Ser grato é essa capacidade, né, de uma vez adquirida, transforma o olhar sobre o mundo, sobre a vida, sobre as pessoas. E quando eu sou grato, eu consigo reconhecer aquilo que eu já venci, eu consigo reconhecer que até os problemas eles têm lições para me ensinar. E com certeza é também uma aliada para lidar com a nossa resiliência. Então, ser humilde, ser grato, saber gerenciar as nossas emoções e autoconhecimento é a chave para nós desenvolvermos a nossa resiliência emocional. Fico por aqui, espero ter ajudado vocês. Um forte abraço.